Bom, meus amigos, no vídeo de hoje eu vou falar sobre tampa de cabeça de alta rotação amassada. É um problema bastante recorrente, tem muito dentista e até técnico que me pergunta se tem possibilidade de fazer um reparo em uma tampa que foi amassada. Bom, é um assunto meio controverso, tá? Eu quis fazer um desenho aqui no quadro para mostrar como é uma tampa de uma caneta de alta rotação e para a gente falar um pouco sobre o assunto se dá ou não para fazer um reparo. Então, eu fiz um desenho aqui simplificado, é claro, né? Eu usei um modelo de caneta de alta rotação para poder fazer o desenho, mas para a gente explicar que em alguns casos dá sim para fazer o reparo e também vai depender um pouco do amassado em si, se foi um amassado grande, se foi um amassado pequeno, e depende do modelo e da marca da caneta para saber se é possível ou não, tá? Então assim, nesse caso que eu desenhei aqui, é um modelo muito parecido com as canetas de alta rotação Cavo, que são bem difíceis de fazer um reparo quando acontece um amassado que na maioria das vezes ele acontece aqui, ó. A caneta cai no chão, sem querer o dentista está usando ali, ou até um auxiliar, ele vai pegar e derruba no chão. Então ela bate aqui, ó, com essa quina, com a tampa, né? Não vamos confundir com o amassado no corpo aqui, né? No restante da cabeça da caneta. Eu já fiz um vídeo falando disso, né? Depois no finalzinho aqui eu posso falar um pouquinho também do amassado aqui no corpo, né? Da cabeça da caneta, mas no caso aqui a gente vai falar quando amassa realmente a tampa, tá? E a tampa, tem algumas delas que é bem difícil até de desmontar, tá? Tem alguns casos, vou dar exemplo aqui, tá? A tampa da caneta de alta rotação da BI. Às vezes derruba, cai no chão, o próprio acionador aqui, ele já pula uma mola que também tem aqui dentro, tal. Eu fiz o desenho dela como se ela tivesse aberta. Aqui tem uma mola, pessoal, ó. Vou desenhar aqui, não vai dar para desenhar muito bem por conta do tamanho. Então aqui tem uma mola que quando você pressiona aqui em cima, é ela que empurra, né, o eixo para soltar a broca. Quando o dentista derruba no chão, esses modelos que são da BI, D700, às vezes sai já essa parte aqui do acionador, então você consegue ver, você consegue ter acesso aqui, ó, essa parte aqui de dentro. Então se você precisar desamassar, às vezes com cuidado, com um pouco de habilidade, se você tiver um pino ali, aqui a gente até usa, tá? Em alguns poucos casos a gente consegue desamassar. Então a gente usa um pino de latão e por dentro aqui, ó, a gente vem fazendo pequenas batidinhas com o pino e a gente consegue desamassar em alguns desses casos. Já em outros, como esse aqui que eu desenhei, que representa uma caneta Cavo, por exemplo, já é bem difícil de fazer a desmontagem aqui, ó. Então ele amassa, né, a cabeça amassa aqui e começa a agarrar esse acionador. Então o acionador, você pressiona, ele afunda e depois ele não volta mais. Então ele fica com o eixo acionado constantemente. Então a broca fica solta, a broca fica saindo, né? Aí o dentista pergunta, poxa, mas não dá para fazer um reparo, vou ter que trocar a tampa? Dependendo do amassado, sim, vai precisar trocar, tá? A gente desenvolveu uma ferramenta aqui que ela parece, vou tentar fazer uma analogia aqui com alguma outra coisa, ela parece uma pequena alavanca. Ela é uma chapa, tá? Ela é uma chapa curva, então se a gente olhar ela de cima, ela é assim, ó, com a mesma curvatura da tampa, e quando tem um amassado leve, a gente consegue colocar ela aqui, ó, entre o acionador e o corpo da tampa, e a gente consegue fazer pequenas alavancas assim, ó, e a gente consegue voltar um pouquinho aquele amassado. A gente, claro, faz os testes para ver se ela não está agarrando novamente, e aí a gente dá um ok para o dentista. Fala, ó, ficou bom, não vai precisar trocar. Mas são poucos os casos, tá? Já estou avisando que não são todos. A maioria cai no chão, amassa bastante, e aí, mesmo fazendo uma ferramenta assim,
Por aqui ter um espaço muito pequeno, a ferramenta ela não tem um corpo muito resistente, então você não consegue fazer uma alavanca muito forte. Sem contar que para fazer uma alavanca muito forte, você tem que prender essa tampa também muito bem presa. E a gente tem que lembrar que aqui tem rosca, né, dos dois lados. Se você prende aqui muito forte, você danifica essa rosca. Então você acaba que também estraga a tampa da caneta. Então, eu estou tentando mostrar para vocês que em alguns casos dá sim para fazer, se tiver a ferramenta certa. E mais um detalhe, tá? A ferramenta certa que eu digo aqui neste caso não é uma ferramenta comprada. Até onde eu sei, não existe uma ferramenta para desamassar tampas de cabeças de canetas de alta rotação odontológicas. Existem ferramentas para desamassar esse corpo aqui, ó, que eu quis fazer o desenho também, por quê? Às vezes acontece de derrubar e o amassado vem aqui, ó. É aquele amassado que pega o rotor, né? Então ele trava a caneta porque o rotor está encostando aqui, ó, no amassado. Esse aqui dá para ter solução? Sim, existe uma ferramenta comercialmente vendida que você rosqueia ela aqui, ó. Ela entra rosqueada como se fosse a tampa e você gira o topo da ferramenta, né? Você faz um giro no topo da ferramenta e aqui dentro, por ela ser excêntrica, a parte de dentro da ferramenta, ela força essa estrutura aqui, voltando a estrutura no lugar. Então, existe sim. Qual que é o senão que a gente fala aqui? É que para você desamassar várias marcas e vários modelos, você vai precisar de várias chaves e elas não custam tão baratas. Então tem alternativa para desamassar aqui também? Tem. Tem lá no nosso treinamento, a gente já falou disso lá e se não me engano eu falei até num vídeo aberto aqui no canal do YouTube. Dá para você fazer também com uma hastezinha, você mesmo pode fazer essa sua ferramenta e você consegue desamassar, mas tem que ter habilidade. Não dá para sair batendo ali de qualquer jeito que você não vai conseguir desamassar e talvez vai danificar ainda mais a estrutura da cabeça da caneta de alta rotação. Então, só indico para quem já está no mercado, para quem já tem essa habilidade e consiga fazer. Já as tampas, então voltamos lá, ó. São pouquíssimos as possibilidades de se fazer reparos, tá? Dá para tentar desse jeito? Dá para tentar. Quem quiser fazer isso, os técnicos que estão aí assistindo, quiser tentar, tem que ser uma chapa bem fina, tem que curvar essa chapa e tem que fazer depois movimentos de alavanca para tentar voltar no lugar. Esses modelos, os outros, parecido com o da BI D700, vai ser mais fácil, acho que o pessoal aí já deve saber como fazer inclusive, tá? Então, pessoal, uma dica rápida, também para os dentistas que perguntam isso muito, então, na maioria das vezes para o dentista, se ele mesmo quiser fazer o reparo, vai precisar comprar uma tampa nova, tá? Legal, pessoal, uma dicasinha bem rápida. Quem quiser saber mais sobre manutenção de instrumentos e equipamentos odontológicos, acompanhe a gente nas nossas redes sociais, aqui YouTube, Instagram, acessa lá o nosso site para você conhecer como são os nossos treinamentos também. E não posso esquecer, agora dia 1º de abril, na próxima semana, segunda-feira, a gente abre mais uma turma do nosso treinamento. Então quem tiver interessado em se tornar um técnico de manutenção em instrumentos e equipamentos odontológicos, acessa também lá o nosso site, faz o seu pré-cadastro e fica ligado no dia 1º de abril, às 8 da manhã, que a gente abre 30 vagas. Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo, um forte abraço.